Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma gravação do nosso canal Democrático, mais um episódio para você, né? E hoje estamos recebendo aqui a Lu Machado, né? Uma representante aqui do Conselho Estadual de Saúde, uma militante da saúde, né? Uma psicóloga que vai trazer muita bagagem para você entender um pouco mais de como está a nossa saúde aqui em Minas Gerais. É importante, se você não siga nosso canal, dá um clique aí, tá bom? E agora vamos falar aqui com a nossa Lu. Seja bem-vinda, Lu, ao nosso canal. Então, gente, que bom estar aqui. Agradeço muito o convite antes do Sindicato das Enfermeiras e dos Enfermeiros, né? Eu sou Lourdes Machado, Lu Machado, as pessoas me conhecem assim. Eu represento no Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Regional de Psicologia. Sou psicóloga, sou militante do SUS, da luta antimanicomial, né? Do cuidado em liberdade, enfim, das políticas públicas de inclusão. Exatamente, pessoal. Nós que falamos aí um dos nossos episódios foi, né, tratamos justamente sobre isso, né, sobre a questão da luta, né, das mudanças que estão vindo aí nessas leis doidas aí para prender, né, as pessoas a não tratar. Então não é isso que a gente quer. A nossa luta aqui é por dignidade, né, a nossa luta é por realmente que a pessoa tenha o cuidado. E o cuidado ele tem que ele é N fatores, né, e deixar a pessoa viver, né, em liberdade, que não é um bandido, isso é fundamental para se sentir pessoa, sentir um ser humano, né? Lu, mas vamos lá, vamos falar aqui da nossa pauta também, que é um assunto que ele envolve a todos, né? Ou seja, quem mora, né, em Minas Gerais é inerente a essa pauta, vamos dizer assim, né? Mas diga para nós aí como tá a nossa saúde aqui em Minas Gerais, a saúde pública, como que estão as políticas públicas, nossa, aqui com esse governo que nós temos aí? Então, eu acho que é importante falar do lugar, né, que eu estou falando, do Conselho Estadual de Saúde, que é um órgão deliberativo do SUS. Ele está previsto, né, na Lei 8142, na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que fala da participação da sociedade nas políticas públicas. Então, todo o Conselho de Saúde, né, ele é composto de forma paritária, onde 50% são pessoas usuárias, 25% do segmento, né, de trabalhadoras e trabalhadores e 25% da gestão e dos prestadores de serviço. E aí a gente tem uma composição de uma mesa diretora, e é desse lugar, então, né, que eu venho dizer hoje da saúde aqui em Minas, né, num governo que a gente está encontrando assim, algumas dificuldades, né? Primeiro, por coisas recentes que vieram acontecendo, Sim, como uma fala anti-vacina, né, do sim, governador um dia antes de começarem as aulas na rede pública e privada, enfim, e ele fala então da não obrigatoriedade da vacina. Por si só, isso já é muito sério, né? É, porque quando a gente tem alguma urgência sanitária, as vacinas são importantes. E a gente já tem, historicamente, às vezes, algumas quebras, né, de famílias que não levam seus filhos para vacinar. E eu ouvi isso de um governante, e depois ele diz, em alguns momentos, que seria em relação à Covid. Já seria muito sério se fosse em relação à Covid. Só que, quando ele não especifica, traz no bojo, né, todas as vacinas do cartão de vacinação, né, infanto-juvenil. Então, assim, só para dar um exemplo, né, de que realmente existe algumas dificuldades aí em relação, né, ao governo estadual. é, assim, eu acho que uma opinião, né, nós que estamos em local de, vamos dizer assim, que tem poder de fala, né, que tem direito à fala, né, e quando eu falo poder, porque quando a gente fala, né, a gente fala referente a uma entidade ou a uma organização ou ao Estado. Essa fala ela tem um poder, ela tem um Sim, peso, é. né? Então, quando você vem que se é uma opinião sua, né, assim, porque nunca foi proibido o direito de ninguém ir à escola se não fosse vacinado. Então, foi uma fala desnecessária dele. Então, eu acho, assim, é algo que ele precisa, que está já fazendo uma pré-campanha, vamos dizer assim, no meu entendimento, né, para pegar alguma parte de uma sociedade aí que não acredita na ciência, que eu acho que é uma coisa, uma loucura, se não acreditar na ciência, mas, né, a gente tem pessoas ainda que acreditam que, né, que a Terra é plana, né, e não redonda, mas a gente tem que ter todo esse cuidado realmente com a fala.
Não, e o mais importante, que eu acho que é importante ressaltar aqui, é que a Secretaria de Estado da Saúde, né, ela tem uma campanha da multivacinação. Sim, Então, nas unidades básicas de saúde, você vê o cartaz da multivacinação. E a Secretaria de Estado defende a vacinação. Então, que é importante ressaltar, né, que não é em relação à Secretaria de Estado da Saúde, mas é em relação a essa fala controvérsia, inapropriada, né, de um dirigente máximo do Estado. qual que são os desafios hoje, né, que a gente temos aqui em Minas Gerais em relação ao conselho para estar avançando, né, quando eu falo assim ao conselho é porque realmente ele é um órgão que fiscaliza, que ele também ajuda a construir políticas públicas de saúde para o estado, né. Qual que é os maiores desafios que nós temos hoje, eh, nessa gestão? Pois é importante, né, Anderson, a gente dizer que todos os municípios brasileiros, né, eles precisam ter um conselho de saúde, né, e isso é previsto, né, nas legislações. Então, Minas Gerais também não foge a isso, somos 853 municípios, né, o nosso estado é do tamanho de um país, né, do tamanho da Exato. França. Uhum. E uma das dificuldades que nós encontramos é na interiorização dessas ações, porque nós ainda temos muitos conselhos que não são reconhecidos pela gestão. Quando eu falo não reconhecidos, porque teriam que ser reconhecidos, inclusive no seu orçamento, na sua Uhum. estrutura, né? E funcionam de uma forma muito precária. Então, eu acho que talvez o grande desafio que a gente tem é dizer, né, que isso é uma legislação. Isso não é um favor que as gestões municipais fazem para o controle social. O controle social ele está colocado, né, numa legislação e a saúde ela é prevista na Constituição Federal. Então, eu acho que um dos grandes desafios é a gente reorganizar os conselhos, eu estou dizendo no âmbito de Minas, né? Reorganizar os conselhos, dar mais apoio, fazer ações de educação permanente, né? Com esses conselhos. Então, eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje, e a gente está com um projeto que a gente vai, tá, já começou, nós já tivemos um programa piloto, que é o SES Mais Perto de Você, que são ações, né, para que de fato a gente traga a população via as regionais de saúde, os fóruns regionais, para que as pessoas entendam qual que é o papel, né, dos conselhos de saúde. E dentro de Minas, assim, dentro do estado de Minas, a grande dificuldade, né, é uma gestão que quer terceirizar os serviços do SUS, né? Então a gente está aí com ES, PPPs, enfim, temos resoluções do conselho, né, que são contrárias a isso. E recentemente foi encaminhado para a Assembleia Legislativa um PL, né, de serviço social autônomo, né, que nada mais é do que uma OS, né, uma Sim. organização social. Então, assim, existem essas coisas que vão atravessando, né, as decisões do controle social. E assim, a gente entende que o conselho no interior tudo é mais difícil, né, então a gente eu como rodo muito, né, o nosso estado, então a gente vê conselhos funcionando dentro de, secretaria de saúde, do lado da secretaria de saúde, do lado do secretário de saúde. Assim, eu penso que se inibe muito a atuação do próprio conselho, né, ele assim, ele tem um orçamento, né, que precisa ser garantido, né. E aliás, é garantido na lei, só que muitas vezes não chegam para ele ou não, ou eles chegam como que seria isso? Nós temos dificuldade, inclusive, com o nosso orçamento no estado. Eu costumo dizer, né, que a gente tem uma conta conjunta que só um assina, porque o nosso orçamento está dentro do Fundo Estadual de Saúde e nos municípios no Fundo Municipal de Saúde. Só que nós não somos ordenadores, a gente consegue fazer o nosso orçamento, né, e a gente tem que garantir que esse orçamento seja de fato do conselho. Mas essa é uma grande dificuldade que o controle social enfrenta, sabe? Essa gestão mesmo, né, orçamentária e para que tenha uma infraestrutura mínima para funcionamento. Sim, você que está nos assistindo, né, ou que vai nos assistir em algum momento ou nos escutar, é importante você saber que enquanto, eh, usuário do SUS, né, isso independe, né, se você tem plano de saúde ou não. Porque o SUS ele está em vários lugares, né. É importante que tenha um controle social, que tenha um conselho, né, que realmente faça a sua atuação, porque ele é quem fiscaliza, né.
todo o aparato de saúde de Minas Gerais. Então, assim, se você não fortalecer, né, não entender a importância do Conselho Estadual de Saúde, a importância do Conselho Municipal de Saúde, que ele é aberto, né, para as pessoas saber o que está acontecendo, é um órgão público também, podemos dizer assim, né, isso tudo é publicado em diários, e hoje com o Instagram, com os sites, tudo que é feito é publicado. Então você tem que ficar atento do que está acontecendo, porque como a gente sempre fala, né? Se você não se você não opina, se você não gosta de política, você vai ser dominado por aqueles que gostam. Então, assim, é importante você ter essa consciência da importância que é um controle social. E ele é tão importante que no governo passado tentaram acabar com ele, né? Ou seja, por que será que tentaram acabar com o conselho? É porque realmente ele é um órgão que realmente conduz de forma, vamos dizer assim, entre aspas, eh, pelo o bem-estar do usuário, quando eu falo entre aspas, porque na verdade ele tem o usuário que usa ali, mas você, o usuário que tem em casa, também tem como participar, tem como você ficar atento sobre o que está acontecendo na saúde pública, né? E faz é muito importante você ter essa noção. Lourdes, eu não sabia, né, mas você me comentou que é a primeira mulher a sentar na cadeira do conselho na presidência, né? Isso relata que o nosso país ainda continua muito machista, né? E como se diz, não tem como a gente mudar essas mudanças que é aos poucos, né? Acho que esses espaços de poder têm que ser ocupados pelas mulheres, né? Assim como outros, né? Lideranças também, mas como que tá à frente desse conselho? A gente sabe que em qualquer lugar que a mulher ela tem o destaque maior, ela muitas vezes é atacada, né? Não tem como não ser, né? Eu acho que eu tenho que fazer um retrocesso aí, porque nós temos uma resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde, a 453, que fala que o gestor ele não pode ocupar, né, a cadeira de um presidente, né, de um conselho de saúde, porque há conflito de interesse. Sim, Só que aqui em Minas nós tínhamos um decreto, né, do governador antigo que colocava o presidente do conselho sendo secretário de saúde. E há uns 2 anos atrás, né, na época o Ederson Alves era o presidente, eu estava na vice-presidência, e o Conselho Estadual de Saúde resolveu enfrentar isso com o apoio do Ministério Público, e nós fizemos uma resolução, né, que a cadeira que fosse ocupada poderia até ser ocupada pela gestão, por prestador, né, mas que não poderia ser o secretário de saúde ou a secretária, né, de saúde. Em vários lugares já é assim, inclusive no município de Belo Horizonte, né, enfim. E aí, pela primeira vez, um usuário, né, ocupa de fato a cadeira da presidência, porque antes era só na vice-presidência, né? E depois, né, que com o Ederson saindo, eu assumo, né? Então, realmente fica aí, sou trabalhadora, né? uhum, Então, pela primeira vez, um trabalhador da nossa área, são os isso. trabalhadores, né? Ocupa essa cadeira e eu sou mulher. Agora, as dificuldades são dificuldades, sim. O lugar da fala, a interrupção da fala, né? Eu acho que a gente, nesses espaços, né, a gente ocupa, e aí, se você, né, qualquer coisa que você faz para além daquilo que é o esperado, se você fala de uma forma mais efetiva, né, o que está acontecendo, né, e aí não seria a mesma atitude se esperando de um homem, a gente lida assim com um lugar machista, né, e não é só aqui no conselho, a gente vê isso na Assembleia Legislativa, Sim, nas câmaras municipais, né, o tanto que as mulheres parlamentares são atacadas, são ameaçadas, né, mas eu acho que a gente está numa transição. E é um lugar difícil de ocupar? É, mas é um lugar de desafio, é um lugar de construção, né. E eu fico muito feliz por ser mulher e estar ocupando esse lugar, sabe. isso. Eu fiz um podcast com a Laís Perrucci de Juiz de Fora, ela é vereadora lá, jovem, Uhum, né? E aí ela tava comentando com ela sobre essa questão, né, da mulher estar se organizando e indo para os espaços, né? E ela falou uhum. assim, Anderson, aqui nós tivemos, aqui em Juiz de Fora, nós tivemos a maior bancada dos últimos tempos de mulheres, né? Saímos de uma, estamos em quatro, né? Acho que no universo de 20 e poucos, se não me engano. Então, assim, Ainda é muito tímida a participação, né. é.
Mas a gente entende que essa organização ela demorou muito a começar e porque, né, até mesmo devido aos boicotes que tem, né? Até mesmo nas candidaturas que a gente está vendo, né, tá se criando lei para que não tenha candidatura tipo fake, né? Só para falar que tem mulheres dentro do partido. Então, assim, é algo que a gente tem que Só para mudar. cumprir a cota, né? Exatamente, tem que mudar muito. Às vezes, realmente, Uhum. elas têm que estar alterando mesmo, porque não dá para brincar de faz de conta no mundo que a gente está hoje, né? Não, sim, e eu acho que quando você coloca essa questão da mulher, nós somos muitas nos movimentos sociais, né? Nós somos muitas, a maioria na população, mas nos lugares de poder, né, nós somos poucas, muito Hum, poucas. Uma outra coisa que você colocou, Anderson, que eu achei importante, eu queria resgatar, é a questão de quem utiliza o SUS, né? A gente tem algumas coisas que eu não sei se todas as pessoas entendem isso. Toda pessoa, né, que mora no Brasil, ela utiliza o SUS, 100%. Para a gente estar aqui hoje no seu estúdio, né, com certeza você teve aqui um alvará da vigilância Uhum, sanitária, e a vigilância sanitária do SUS, né. Para você usar um elevador, comer um presunto, andar de ônibus, pegar um voo, né, aeroporto, sempre tem, né, um alvará que permite que aquele ambiente seja usado. Como plano de saúde que utiliza o SUS para consultas, para exames, cirurgias, são 75% da população. Então, o que a gente percebe, né, é que não adianta a gente dizer: "Não, eu não uso o SUS", a gente usa o SUS sim, sim, de uma forma cotidiana. E o SUS é muito atacado, né. A primeira vez que eu vi o SUS, né, sendo bem falado, foi na época da pandemia, né. Você pode assim, a gente tem um paradoxo, por exemplo, no Brasil, né, a gente avançou muito na atenção terciária, por exemplo, somos o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, já fomos referência da pesquisa de HIV/AIDS, né, na questão do tabagismo, na vacinação, o Brasil já foi referência, né, perdeu muitas referências no governo sim, passado. Mas ainda temos problemas na atenção primária, na entrada da pessoa nas ações de saúde, então temos filas ainda. Eu acho que esse é o grande desafio do SUS, sabe, é a gente conseguir fazer um atendimento na atenção primária, tentando, né, conter as doenças evitáveis, né, enfim, com a promoção e a prevenção na saúde, e também tentar resolver o acesso, o primeiro acesso da pessoa. Porque depois que ela entra no SUS, você pode pegar qualquer tratamento oncológico, de hemodiálise, num determinado momento, o plano de saúde não cobre e vai para o SUS, sim. né. Mas o que eles gostam de mostrar é o SUS e não deu certo. Posso te contar um exemplo pequenininho? Bom, Fizemos uma conferência estadual de saúde com quase 2.000 pessoas no Minacentro. Em momento nenhum, a gente teve sim uma rádio que esteve lá fazendo uma entrevista, mas em momento nenhum, televisão, outras, né, meios de comunicação chegou lá para dizer: "Olha, temos aqui 2.000 pessoas reunidas para falar da saúde, saúde pública". Mas bastou à tarde, de uma forma desavisada, teve um cheiro de fumaça e alguém desavisado foi lá e acionou o alarme. Quando acionou o alarme de incêndio, que foi falso, alarme falso, as pessoas começaram a sair. Quando elas começam a sair, né, 15 minutos depois tinham várias redes de televisão dizendo, né, Globo, Record, não sei o quê, querendo saber o que estava acontecendo lá dentro, né. Então você fica pensando: "Poxa, né, ninguém vem aqui dizer de alguma coisa que está sendo construída, que está sim. dando certo, mas bastou acontecer algo e pudesse, formalizar uma tragédia, né, que estava todo mundo ali, a postos, né. Então é isso que acontece, eu acho que existe essa coisa, né, do não dar certo. Assim, eu estava lá na abertura, né, e realmente tinha muita gente. Foi uma abertura muito bonita, né, a gente foi lá pra porta lá, então assim, mas sempre é assim, né, é muito mais fácil você apontar os erros que você Uhum, apontar os acertos, né. uhum, E falando, né, nessa questão, né, a gente vai fazer uma reunião com a enfermagem, com a nossa diretoria, né, justamente porque o que eu tenho visto, né, é que a atenção básica hoje ela está sendo muito atacada de uma forma para fazer, não dar certo, né. Eh, Rodei muito esses dias, né, que eu sempre brinco que
a nossa vida começa depois do carnaval, né? Então, quando o carnaval vem antes, a vida começa antes, naquele ano, né? É, Eu acabei rodando muito e o que eu tenho presenciado é que muitas especializa, muitas, não especialidades, mas muitos serviços que poderiam ser feitos pelo enfermeiro, né, através de protocolos do Ministério da Saúde, né, que só precisariam ser validados nos municípios para que funcione mais rápido, né? E eu vou te dar alguns exemplos, né? Não são feitos isso. Dá um exemplo, eu tive na cidade e aí uma usuária, vamos supor, a primeira consulta de pré-natal ela é feita com o enfermeiro, né? E aí se o enfermeiro ele constata que é de alto risco, ele não pode encaminhar para o especialista porque não tem um protocolo lá ou não foi validado o protocolo do Ministério da Saúde. Ele tem que passar para um outro pra um médico para que o médico encaminhe. o ato Né? médico. Hã? O ato médico. Exatamente. O que que acontece, né? Em outra situação, lá você fazendo um preventivo, lá você vê alguma coisa lá na mulher, né? Lá no exame lá, você tem que chamar o colega médico, né? Porque você não pode encaminhar também para o especialista, porque não tem um protocolo validado, ou um protocolo do município, ou um protocolo validado do Ministério da Saúde. Ou seja, isso, né, faz, né, às vezes não tem o profissional médico ali naquele momento, ela tem que voltar no outro dia, né, isso pode colocar em risco, né, dela não voltar, ela se perder esse paciente. É, isso pode acontecer que o paciente também, né, que a gente tipo, foi descoberto uma essa gravidez de risco, também não voltar e com isso se agravar e perder. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que a gente tem mecanismos dentro do SUS que não são usados, né? Por seguranças de outras categorias, ou seja, o enfermeiro ele precisa de uma valorização, né? Precisa dessa valorização quando a gente fala não é só financeira, é uma autonomia para que ele possa fazer eh, todo esse trabalho e com isso desafogar o atendimento do SUS e fortalecer o SUS dessa forma. Então, assim, a gente vai, porque assim, eu penso que é um ataque que tem ao enfermeiro e automaticamente à saúde, a atenção primária, né? Eu também uma reunião com os enfermeiros mais que atuam nessa na atenção básica, né, na atenção primária, justamente para a gente tentar descobrir se isso é da minha cabeça ou se todos os municípios somente fazem isso. Então, assim, é uma forma da gente também construir política para que uma resolução, para que os municípios façam, validem esses protocolos que vem do Ministério, questão de receita. E quando eu falo isso, né, a gente vamos dar um exemplo da questão dos grupos, né? Ah, eu vou fazer um grupo de planejamento familiar, que eu acho que hoje deve ter outro nome. Quando eu fiz faculdade era esse nome, não sei se hoje tem outro nome, né? Então, automaticamente, quando você chama as mulheres para estar lá, a preocupação dela, mas vai ter um médico lá para dar a receita, ou seja, se já está protocolizado já isso, o próprio enfermeiro fala, não, a gente vai estar lá. Então, acho que a gente precisa voltar a discutir essas prevenções, né, essas promoções, porque senão a gente vai perder muito dentro do SUS, tá? E a gente, eu gosto de dizer assim, assim, eu não tenho plano de saúde, porque eu acho que você defender SUS e ter plano de saúde é muito legal. Como eu falo, né, eu defendo o SUS e eu uso o SUS e sei que ele dá certo, que eu confio nele, né? E é importante a gente trazer esses apontamentos para a gente fazer e tentar criar de alguma forma aí essa mudança. Só lembrando que a enfermagem é a maior força de trabalho do SUS, né? Sim, sim, a gente não tem um plano de carreira, deveria ter, eu acho que o trabalhador deveria ter um plano de carreira, né? E é difícil, gente, porque tem dois sindicalistas conversando aqui, não falar de direito do trabalhador, não falar da nossa. é, mas a gente precisa realmente ter um plano de carga salário para o trabalhador do SUS, né? Porque a gente sabe o tanto que ele trabalha, sabe as condições que ele trabalha e sabe o tanto que ele se esforça para que ter uma qualidade no atendimento, né? E às vezes ele não é valorizado. Então a gente precisa valorizar esse profissional que está ali todos os dias, ele não está ali por causa do salário, que a gente está falando, precisa desse plano, desse plano justamente para isso, para que ele seja valorizado financeiramente.
Ô Anderson, enquanto a gente vem nas conferências, né, porque a gente falou em conferência, a conferência é uma outra instância, né, do controle social. Uma é o Conselho de Saúde e outra as conferências, né, que acontecem para, assim que ganha uma eleição, por exemplo, governador e presidente da República, você faz as conferências para retirar diretrizes e propostas para fazer o plano estadual e o nacional. E quando tem eleições, igual vai ter, né, esse ano, para as prefeituras, né, é necessário que os municípios façam as conferências para fazer os planos municipais de saúde. Então, nessas conferências que já foram feitas, né, e mais de uma das propostas, né, é a carreira única no SUS. Sim, E o que que é a carreira única no SUS, né? São concursos públicos, né, que com a terceirização, quando a gente é contra a terceirização, a gente é inclusive contra isso também, porque com a terceirização, né, dos serviços do SUS, fim, né, você vai acabar com a questão dos concursos públicos. E aí você vai trazer, né, negociações de cargos, pessoalidade, vai acabar com a impessoalidade, né? Enfim, você vai trazer para dentro do SUS a questão dos acordos, né, que são feitos, as trocas, tipo, os altos favores. salários para poucos e baixos salários para muitos. Então, a gente tem que garantir, inclusive, isso, que as pessoas que trabalham no SUS sejam concursadas, Sim. né? Ô, Lourdes, quais são os retrocessos que você consegue ver nessa gestão do atual governador? Não vamos falar nem a nível nacional, não, do último mandato. Vamos falar só De Minas. só de Minas aqui, só pra gente. Tá, olha, o que eu tenho para te dizer é que quando nós assumimos essa mesa, nós colocamos, né, que a gente ia trabalhar sempre, tentar sempre trabalhar em consensos. Eu acho que o consenso é democrático, né? Uhum, E que, mas se houvesse dissensos, também democraticamente esses dissensos iriam aparecer. Nós temos uma relação republicana, uma boa relação com o secretário estadual de saúde, que é uma pessoa, né, que defende o sim, SUS, mas está dentro de um governo, né, que esse governo, a tendência, né, é privatizar tudo, e a gente está falando da saúde, mas a gente tem aí a CEMIG, né, outras privatizações que estão acontecendo. Então, não acredito no poder do Estado, né, que eu acho que é um Estado mínimo para nós e um Estado máximo para eles, então, com isso, né. Eh, então, um dos retrocessos, de fato, é isso, né, a gente hoje está às voltas aí com os hospitais regionais, que a gente tem 9, eles estão querendo fazer, né, a gestão desses hospitais de uma forma de concessão. O que que significa isso? Cada lugar tem um hospital, né, numa fase, porque eles foram iniciados há mais tempo e eles precisam terminar. A gente defende que essas obras terminem. sim. Então essas obras, né, elas vão terminar com o dinheiro da Vale. Infelizmente, uma verba sangrenta do crime da Uhum, Vale, né, de Brumadinho e Mariana. Então, eu acho que isso a gente tem que lembrar sempre, né? É uma verba sangrenta, mas é uma verba que vai ter que ser usada no Estado, que se for para poder terminar os hospitais, para dar acesso e qualidade de vida, que ela seja tão bem utilizada, sim, né? Porque esses hospitais são necessários. O custeio, né, vai vir de programas, né, que a gente já tem no governo federal, enfim, mas a gestão, ela vai ser por concessão, né, então eu vou conceder que alguém explore e que contrate, que faça essa gestão. E nos hospitais da FHEMIG, né, que você já tem a estrutura, inclusive os trabalhadores, tá, dos hospitais regionais também vão ser, na iniciativa privada. E na FHEMIG você já tem a estrutura pronta, você já tem o seu funcionalismo, né, seus trabalhadores ali, trabalhadoras, mas a gestão vai ser descentralizada, mais uma vez colocada nas mãos de uma OS. As empresas que entraram na licitação são todas empresas que tinham problema com a justiça, né? E aí, nesse embate que a gente teve, e a gente tem com o Estado, né, nas várias reuniões que nós já fizemos reunião com promotoria, com o Estado, com o procurador-geral, enfim, a gente vem sempre pedindo para que o Estado nos mostre uma terceirização que deu certo. Traz para a gente um exemplo de algum lugar no Brasil que deu certo no OS. Nunca trouxeram. Porque o que a gente tem, as experiências que a gente tem em Rio, São Paulo, inclusive nós tivemos prisões, né, no Rio de Janeiro com sim. terceirizações, né? São Paulo, Paraná, vários estados, né, o que a gente tem são lugares que a corrupção corre solta, né? E a gente está falando de saúde, Anderson.
Então a gente tem que garantir minimamente a saúde da população. Então nós falamos: "Olha, traga uma experiência exitosa", que aí a gente vai estudar essa experiência exitosa e se der certo, tudo bem. Só que até hoje, ninguém nos apresentou nenhuma experiência que deu certo. Então esse é o retrocesso que a gente entende como um grande retrocesso, né, é nesse sentido. Um outro sentido são, de fato, né, o não entendimento por parte do nosso dirigente máximo do que é um SUS. Né, no momento que você coloca, e aí a gente não está questionando se a ocupação da fazenda, lá em Lagoa Santa, Aroeiras, se era legal ou não, se era legal ou ilegal, isso para a gente na saúde não importava naquele momento, né, Sim, se foi semana passada. Importava que toda pessoa que mora no território brasileiro tem acesso à saúde garantido na Constituição Federal, onde quer que elas estejam. Então essa garantia, dever do Estado, não é isso? A isso, saúde é um direito de todos e dever do do Estado. Estado. O Estado coloca a polícia militar, que é Estado, lá dentro para impedir. E aí teve uma pessoa passando mal, que a ambulância do SAMU foi impedida de entrar. Tinham pessoas com medicações de uso contínuo, então as pessoas que saíam da ocupação, elas não poderiam entrar, e todo mundo estava sendo cadastrado pela polícia militar, entre aspas, fichada, né, pela polícia. E aí, foi uma coação, sabe, impedindo de Absurdo. fato que as pessoas tivessem acesso. Então, assim, esse é um retrocesso, sabe, é não reconhecer o papel. Então é o tipo da coisa, se é dever do Estado garantir a saúde, o próprio Estado estava impedindo que a saúde entrasse. Então eu acho que esse não reconhecimento do que é a saúde, do que são as instâncias do controle social, né, o que é que eu tenho que fazer para a minha população ficar protegida, no caso das vacinas, né, eu acho que esse é um grande retrocesso, né, eu acho que talvez o nosso dirigente máximo aí pudesse se ater um pouquinho mais às questões da saúde, né. Que as pessoas têm que entender, né, assim, antes que eu me esqueça, né, isso que foi feito lá na ocupação é de uma arbitrariedade sem precedentes, porque você não deixar a assistência à saúde chegar onde é necessário chegar, é uma coisa que é obrigação sua. Então, para forçar aquela pessoa a sair para que ela não possa entrar novamente, isso é assim, isso é o fim, né, para mim não tem nada que justifique isso. Sim, Eh, mas o que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala, de de terceirização da saúde, né, da saúde pública, o que você tem que entender? Que quem vai terceirizar, ele não vai lá fazer boa ação não, ele vai lá para ganhar dinheiro, é porque ele está terceirizando, ou seja, ele vai lá para reduzir custo, para não dar um atendimento de qualidade, para que você vá lá e não tenha o seu problema resolvido e procure uma clínica particular. Você está achando que quando um pronto-socorro ou uma UPA ela é terceirizada, você acha que você vai lá e eles vão resolver o seu problema lá? Não, vão resolver momentaneamente, vai mandar você para casa, você procurar uma atenção básica, você tem que resolver lá, né. é Então importante falar o que é terceirizar, né, é você é, entregar na mão de uma empresa exatamente. aquilo que tem que ser público. E aí a pergunta, né, que a gente faz: existe alguma empresa que não almeja lucro? Ué. Alguém vai trabalhar para não ter lucro? Então essa é a grande luta nossa, sabe. Quando você monta qualquer coisa, quando você monta qualquer comércio, né, e vamos falar se a terceirização é um comércio, que ela vai lá comercializar o serviço, a mão de obra, né, do enfermeiro, a mão de obra do médico, né, do secretariado, ele quer ganhar dinheiro, gente. Não tem então, é isso que você quer para você? É isso que você quer? Né, é essa qualidade que você quer? Então, assim, a gente tem que começar a fazer, esse debate e entender, né. "Ah, não, mas não é porque eu quero, não é porque eu não quero não". Não, eu brigo, como eu falei, né, porque eu sou usuário do SUS, então eu sei se terceirizar o meu atendimento, ele vai ficar péssimo, né, e eu não vou confiar nas medicações que estão lá, porque como que vai ser feita essas compras de medicamento? Quem que vai fiscalizar isso? Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado e começar a entender que a luta não é só nossa aqui não, a luta é de todo mundo, que depende uma hora ou outra, e vou falar para você, a gente viu o exemplo clássico do Faustão, né, precisou de um transplante, quem fez o transplante, né? Mas Onde, teve uma polêmica, né, né? no caso dele teve uma polêmica. Qual que foi? Porque, eu estou falando isso porque na época, né, a gente estava faltando exatamente
ia ser na segunda-feira ou na terça, salvo engano, ia ter a plenária do conselho para a gente poder falar sobre MG Transplantes. E foi no final de semana anterior que aconteceu, no final de semana, né, que antecedeu, que o Faustão precisou do transplante. Aí, como o transplante dele saiu de uma forma mais rápida, eles falaram que é porque o Faustão era o Faustão, né, e se fosse uma pessoa desconhecida, pobre, que não ia acontecer, etc, etc. E aí, né, o que é que se tem no transplante? Não existe, gente, fila de espera. Não Uhum. existe. Existe uma lista. Porque a pessoa para ser transplantada, ela depende de vários fatores: idade, peso, se o órgão é compatível ou não, tipo sanguíneo, né? Uma série de questões. E urgência do caso. Então, se tem uma pessoa numa fila de transplante, e aí chegou um coração, né? Como no caso do Faustão. E tinha uma pessoa ali que tinha todas as características, né, que pudesse receber esse coração, tivesse nessa lista há 5 anos, mas estivesse em casa. A prioridade seria para a pessoa que tivesse todas essas características de aceitação do órgão, mas que tivesse numa sala de urgência e emergência. Então, a prioridade era ela. Então, não existe uma fila, quem está primeiro, segundo, terceiro lugar. Existe uma questão de adaptação, né, aí, do que o órgão vai ser, se vai ser compatível, uma compatibilidade, né, e também a urgência do caso. E aí, né, quando você pensa nisso, passou assim, acho que umas 3 ou 4 semanas, tinha uma pessoa que estava há bastante tempo numa fila de transplante renal. E essa pessoa, ela trabalhava como uma montanha, como que chama? Essas pessoas que sobem, que levam as outras para escalar a montanha, sabe? Sei, Ele né? era, eu esqueci o nome que se usa para isso, Alpinista. alpinista, mas não, ele era a pessoa que levava os Ah, tá. alpinistas, né? Enfim. E aí ele estava no alto de uma montanha, e aí chega o helicóptero do SUS. Eu vi essa Você história, eu viu? vi essa Porque história. saiu o transplante, o órgão dele, o rins, e ele era compatível, estava já nessa lista, né? E aí ele tinha que ser rapidamente, porque o órgão tem um tempo, né, para ele Sim. poder ficar aguardando. E aí falaram que ele estava no alto da montanha acompanhando alguns alpinistas, enfim, então o helicóptero foi lá buscar o rapaz. Então é isso, gente. A gente tem assim no Brasil, e é o segundo maior transplantador do mundo, né? Então a gente tem que entender, né, que são essas políticas. A gente tem que entender um pouco da política para a gente poder, às vezes, criticar essa política, né? Que fique claro, então, que não teve favorecimento pro Faustão dentro Não, do SUS. Então, não teve. para você que pensava nessa fake news, você entende que é lógico, né? Para nós é mais fácil esse entendimento que não é uma peça de carro que você troca, né, ali e um coração serve em todo mundo, né? Não, tem que ter vários requisitos, como o tamanho da pessoa, né? Até mesmo por causa do biotipo da pessoa, a questão de tipo sanguíneo. Então, assim, são vários fatores que tem que para esse transplante acontecer. Não é tão simples igual todo mundo pensa, né? Ah, não, passou na frente. Não, tem hora que não que foge um pouco a realidade Uhum. do pensamento, né? O, o, o Lu, nós temos aí um governo que não pensa realmente na saúde pública, né? É, Não pensa em nada que é público, né? Isso é não pensa, privado. exatamente, não pensa em nada que é público, né? É. Mas como dialogar com esse governo? Pois é, o que a gente vem tentando, e aí, estou falando no âmbito da saúde, tá, Uhum. pessoal? A gente vem tentando fazer esse diálogo, né, com a Secretaria de Estado de Saúde. Quando a gente não consegue, são resoluções e é Ministério Público. Porque a gente tem que pensar que o órgão de controle social não é só o Conselho Estadual de Saúde, é o Ministério Público, né? São o parlamento, as assembleias, né, legislativas, das câmaras municipais, né, são órgãos de controle. Então, a gente tem também, né, as audiências públicas, a gente dá uma, né, uma certa forma, a gente tem que publicizar isso, tem as nossas resoluções e tem o apoio aí do Ministério Público que a gente tem, né, eu acho que
apoio, quando a gente fala apoio, não é apoio porque está apoiando de qualquer forma o controle social. Não tem É um lado, porque né? é porque entende que o controle social, que é composto de 50% de pessoas usuárias do SUS, né, que o controle social está ali para defender a saúde pública, os interesses públicos, né? É a sociedade intervindo, porque o papel do conselho, ele é também de fiscalizar, mas é também de ajudar a construir as políticas. Não existe, tá? Se tem uma política de saúde que ela não passa pelo conselho, essa política ela não pode ser implementada. Então, o que a gente vê muito, tá? E isso é uma coisa muito corriqueira, tá? As gestões, né? Fazerem, eu estou falando também município, né? Os municipais, implantarem algo e depois levar a conhecimento do conselho. E a gente vem lutando contra isso no Estado também. Sim, Porque a gente tem várias políticas aqui que elas passam primeiro na CIB, que é a Comissão Intergestores, né, que é dos secretários de saúde, para depois vir ser apresentada no conselho. Então a gente já tem assim negociações com a gestão de que isso não vai ser mais aceito, né? Porque se existe uma legislação potente em relação a isso e que a sociedade ela pode, deve, né, ajudar nessa construção, interferir naquilo que está errado, conferir o que não está certo, né? A gente não vai mais, pelo menos no âmbito estadual, aceitar que essas políticas passem à revelia do Conselho. Só que a realidade de muitos municípios é essa, infelizmente. Ainda existem municípios que pegam o caderninho de ata e vai na casa das pessoas que são empossadas como conselheiras, mas na verdade não exercem, né, para assinar esses livros de ata. Por quê? Porque isso é importante. Na hora que você vai colocar no DigiSUS o seu relatório. sim. Entende? Então, assim, essas precariedades que a gente tem que dar conta no controle social. Foi até bom você falar isso. Como que pode ser o engajamento da população no conselho, tanto no conselho estadual como no conselho municipal de saúde? Lembrando que nós ainda temos ainda o Conselho Nacional de Saúde, viu, gente? Isso. Que é o, como se diz, que fica lá também fazendo as políticas públicas nacionais lá, que também não tem vida fácil, né? Porque o governo está do nosso lado, não, mas é porque realmente da mesma forma que tem as distribuições, que tem as distribuições lá também, né? As separações lá. Então, a vida não é fácil de conselheiro, não. Eu vou responder a sua pergunta com uma frase que você falou no início desse podcast. O que que você falou? Quando as pessoas não gostam de política, como que é? Vão ser. Eu até esqueci. Como foi mesmo que eu falei? Pessoas que não gostam de políticas, elas vão ser conduzidas, mas não foi essa palavra que eu usei, não. Usei outra coisa. Foi tão espontâneo que eu Por nem. quem faz a Por quem política. faz a política, é Quem isso. gosta da Quem gosta da política. política, né? Então, o que eu Vão posso ser conduzidas por quem gosta da política. E por quem está na política. É isso que eu É, tenho que dizer, né? Se a gente tem no nosso município, né? Se a gente percebe que o SUS não dá certo, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro procurar o sim, conselho de saúde, né? Se esse conselho de saúde não funciona, eu vou procurar o quê? A Câmara Municipal, conversar com alguém porque é sim, controle social. Não funcionou? O Ministério Público da Saúde. sim, Então, a gente tem que buscar. Agora, quem pode participar dos conselhos? Aqui no Estado, a gente tem entidades, né, instituições. Então, a gente tem várias entidades de usuários, né, e de pessoas usuárias, e os sindicatos e conselhos profissionais no nosso segmento. Às vezes, no município, você não tem essa organização de entidades. Então, você faz uma plenária e elege representantes de moradores de associações de bairro, né? De pessoas que utilizam o SUS, né? De trabalhadores do SUS para compor. Agora, o importante é a gente ter consciência, né, de que a gente pode sim intervir nas políticas de saúde. Então, eu acho que é saber um pouquinho, sabe, o que que é um conselho de saúde, tentar ver quais os dias que o seu conselho funciona, e se não funciona, denunciar. sim. Poxa, no meu município eu procurei o conselho, mas lá não existe conselho. Então vamos denunciar. Denunciar onde? Ministério É tudo. Público, né? Porque não pode, um município, não pode existir um SUS se não tiver o conselho, Exatamente. né? Então é importante você que não está satisfeito com a sua com a saúde da sociedade é procurar esses órgãos, né? Saber por que o Conselho Municipal de Saúde, por que não tem, ou se tem, quem está nele, né? Quando que é as reuniões, como que faz participar, quem que são as pessoas responsáveis, né?
Anderson, as reuniões do conselho, elas têm que ser publicizadas, você tem que fazer um cronograma, você não pode fazer uma reunião do conselho hoje, segunda-feira, 7 horas da manhã, mês que vem, terça-feira, 9 horas, 10 horas da manhã, no outro dia à noite, não pode. Você tem que ter um cronograma de ações do ano inteiro, para você, porque é aberto, é franqueada a participação das pessoas, tá? Não significa que você pode não ter voz, você pode ir lá, não sei, depende do regimento de cada conselho, Uhum. mas participar, ouvir as reuniões É público. é pública, você pode pedir as atas, que as atas são públicas. Um conselho que faz reunião e não tem ata está errado. E cabe denúncia, tá? Tem que ter ata, tem que dizer, essa ata tem que ser pública, dizer o que está sendo discutido naquele município, né? Onde que está sendo gasto o dinheiro da saúde? Onde? Né? Pessoal, eu estava recebendo aqui hoje a Lu Machado, né? Ela que está como presidenta do Conselho Estadual de Saúde, né? Sentando na cadeira do Conselho Regional de Psicologia. Assim, tem que assistir, é fenomenal. Tá? Não é por nada não, mas para você que gosta do SUS ou que não entende o SUS e quer conhecer, assista esse podcast, porque você vai ver que realmente tem muita coisa que você não sabia, né? Tem muita informação que você não sabia e é necessário que você saiba. Por quê? Né? Até mesmo para você fazer a crítica, até mesmo para você entender como que funciona e como que o SUS ele dá certo, né? Infelizmente, a gente sabe que o SUS que não dá certo é porque sempre tem uma pessoa que não está capacitada ali para organizar ele, um secretário de saúde que não quer que funcione, ou tem interesses obscuros ou em terceirização, ou seja, não interessa. Mas ele funciona, né? Ele mostrou isso para nós que trabalhamos no SUS, que conhecemos o SUS, não precisou, mas para quem não conhece, precisou ter uma pandemia para ver que ele é eficaz. Estamos aqui partindo aqui para o nosso final, né? Já estamos aqui com 45 minutos e a gente está estourado com o tempo da nossa convidada aqui, a Lu Machado, que ela tem um outro compromisso, né? A gente está falando aqui numa sexta-feira, né? 19 horas, então assim, é porque a gente gosta realmente do que a gente faz, trazer informação, e eu sempre gosto de trazer pessoas que vêm aqui, né, que tenha realmente uma história, né, que são fidedignas naquilo que fala. Então, sempre eu gosto de mostrar isso para vocês, a importância que é a gente referenciar, né, ou também está aqui sendo referenciado por uma pessoa igual a do Machado, que tem uma história grande aí na militância, não só na saúde pública, mas em várias lutas, né? Em várias lutas, né? Na luta por direitos, né, das mulheres, que muitas vezes são usurpados, né? Na luta antimanicomial. Então, assim, é muita coisa, né? Então, você que não conhece aí, se for do seu interesse, deixa o seu perfil aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? O do conselho também, que é importante conhecer o conselho, saber como que são decididos lá, quem são as pessoas, né? Igual a gente falou aqui, eu acho que a rede social traz muito isso e mostra quem são essas pessoas. Porque você ter um nome é fácil, mas Os você empregados do conselho. ter a cara, né? O rosto da pessoa, esse aí que é o fulano. Então, é outra coisa que você sente parte, né? Como se conhecesse essa pessoa mesmo, quando você encontrasse ele na rua. Lu, Você quer que eu coloque do conselho? pode falar do conselho. Vou colocar só do Instagram do Uhum, conselho, tá? Conselho de Saúde Minas Gerais, MG. Conselho de Saúde MG, tudo junto. O meu é Lu_A Machado. Eu acho que a gente tem que. A gente tem o site no Conselho Estadual, nós temos site, né? Tem o Instagram, tem também outras formas, né? Tenho. Para todos os conselhos, eu tenho o CADSES, que é o Cadastro de Conselhos. Mas é importante acompanhar, né, o dia a dia da saúde pública. Por quê? Porque nós fazemos parte disso, a gente utiliza isso. Um retrocesso na saúde pública, hoje pode ser uma notícia, uma uhum, manchete, mas amanhã vai bater na nossa porta, uhum. né? No momento que se for atendido numa UBS, UBS o que é? Aquele postinho de saúde que a gente tem em todo o município, né? Vai ser atendido lá. Acabaram com o NASP, teve uma época aí que a gente não tem mais o núcleo de apoio à saúde da família, criaram um outro grupo agora, né, que também está prevendo, né, profissionais que são educadores físicos, né, ah, nutricionistas, enfim.
Será que todo mundo sabe disso? Que a gente pode ter acesso a esses serviços no SUS também, de uma forma mais ampla, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente pode ter e que o SUS oferece, né? As práticas integrativas também, Sim, enfim, são várias políticas exitosas, né? Mas que a gente precisa conhecer até para a gente cobrar, se a gente não tem acesso a elas, né? exatamente. Lu, e se deixasse aí a sua fala final, né? Já te agradecer mais uma vez, né, Aham. pelo o seu tempo, né? O tempo é a coisa que a gente tem mais precioso, né? E te agradecer, Eu né? também Como eu falei, aqui é uma agradeço. sexta-feira, né? 7 horas da noite, com mais um outro compromisso. A gente tem que te agradecer e deixar falar que aqui tá aberto para você. O dia que você quiser vir, a casa é sua. Então, eu queria agradecer e também dizer, né, que o Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiros tem assento no Conselho Estadual de Sim, Saúde, né? Vocês também fazem parte. Agora, né, nós temos uma conselheira de Itaúna, né, é isso. Daniel que Soares. Daniele, e você também faz parte, né, Sim, Anderson? Então, gente, é isso. Eu acho que esse conjunto de entidades, né, que fazem parte, pessoas que utilizam o SUS, porque é muito importante a gente entender que 50% de qualquer conselho tem que ser de pessoas usuárias do SUS, né? Você é usuário do SUS, sim, mas você é enfermeiro sim. do SUS. Eu- Então você não pode fazer parte dos usuários do Uhum. SUS. Um segmento não pode entrar no outro, né? Eu acho que isso também é uma outra coisa importante da gente dizer. Então, por mais, todo mundo utiliza o SUS, gente, mesmo que você não utilize como plano de saúde, todo mundo utiliza o SUS. Mas se eu tiver um vínculo de CNES, no Cadastro Nacional de Profissionais de Saúde, se eu tiver um vínculo de trabalho no SUS, eu não posso ocupar, né, o segmento de pessoas usuárias. Um segmento não pode interferir no outro. E isso, infelizmente, acontece em alguns lugares, Muito. né? Muito. Isso. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo, tá? Você que tá aí, né? Que tá rodando o feed aí. Segue nosso canal aí. Segue o canal do Conselho Estadual de Saúde, né? Se você não sabe qual que é, só assistir aqui que foi falado pelo nosso O Machado aqui, YouTube do no conselho. YouTube do Conselho. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá? E vamos seguir a nossa vida aí, tá bom? Um beijo. Até mais. Até mais, muito obrigada.